ministrada pela Júlia, né, Júlia Teixeira, que está aí no cantinho da tela de vocês. Para quem nunca participou das atividades do DERA, né, a live será gravada, né, então estou informando isso a vocês. Se vocês continuarem, eu entendo que vocês permitiram, né, concordaram com essa gravação, né, posteriormente ela será postada no canal do YouTube do DERA. Para quem deseja o certificado, né, colocar o nome completo que deseja ter no certificado e o e-mail para o envio, né, aqui no chat que eu vou estar anotando. E, por último, né, como eu falei, a live, nesse primeiro momento, a Júlia vai apresentar o tema, né, da vitimização, e posteriormente, né, vão ter uma rodada de perguntas, né, que vocês vão poder tirar dúvidas, fazer comentários, dúvidas, podem ir deixando no chat se desejarem. Nesse primeiro momento a gente pede que a câmera e os microfones fiquem desligados, né? Só a Júlia que vai apresentar, e posteriormente nessa rodada de conversa, quem se sentir confortável e quiser abrir a câmera e o microfone para fazer as perguntas, pode fazer, né? E aí, só reforçando, colocar o nome e o e-mail no chat, que eu vou estar anotando aqui para quem desejar receber o certificado. Um bom evento para a gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Júlia e eu vou falar um pouquinho hoje do meu tema de pesquisa, que é a vitimização, e quais os impactos, né, gerados pela violência na saúde emocional. Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Tá dando para ver a apresentação direitinho? Aí compartilhar começando. Aqui para mim ainda não apareceu. Agora apareceu. Tá, vamos lá. Como o Rodrigo falou, o tema é vitimização, impactos da violência na saúde emocional. É o meu tema de pesquisa do doutorado, orientado pela professora Edna Ponciano. E a gente não pode falar sobre vitimização sem ter uma noção muito clara do conceito de violência e de tudo que esse conceito envolve. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define a violência como o uso intencional de força física ou poder contra si mesmo ou outrem que cause ou tenha probabilidade de causar lesões, mortes, danos psicológicos, transtornos de desenvolvimento ou privação. A tipologia da violência proposta pela OMS, ela indica 3 grandes categorias de violência, que correspondem às características daqueles que cometem o ato de violência. Essas 3 características seriam, essas 3 tipologias, desculpa, a violência coletiva, a violência auto-infligida e a violência interpessoal. Mais tarde, Minayo acrescentou a essa classificação a violência estrutural. E o que seria a violência coletiva? É aquela violência que inclui os atos que acontecem no âmbito macrosocial, político, econômico e caracterizam a dominação de grupos e do Estado. Nessa categoria estão os crimes cometidos por grupos organizados, os atos terroristas, os crimes de multidões, as guerras e os processos de aniquilamento de determinados povos ou nações. Ou seja, é aquela violência que acontece no coletivo, que atinge um grande grupo de pessoas ao mesmo tempo. Já a violência auto-infligida, ela é subdividida em comportamento suicida e o autoabuso. O comportamento suicida, ele engloba a ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio propriamente dito. E já o conceito de autoabuso se refere àquelas agressões que a pessoa faz em si próprio, tais como a automutilação. A violência interpessoal, ela é subdividida em violência comunitária e violência familiar. Dentro da violência familiar, aqui vai entrar a questão do abuso por parceiro íntimo, né, que é a violência doméstica, o abuso infantil e o abuso contra idosos. Na violência comunitária, entra a violência juvenil, os atos aleatórios de violência,
estupro e ataque sexual por estranhos, bem como a violência em grupos institucionais, como escolas, locais de trabalho, prisões e asilos. Um bom exemplo disso é o bullying, que acontece frequentemente dentro do ambiente escolar. E que foi acrescentada por último, né, a violência estrutural, que se refere aos processos sociais, políticos e econômicos que reproduzem a fome, a miséria, a desigualdade social, de gênero e de etnia. Em princípio, essa violência ocorre sem a consciência explícita dos sujeitos, perpetua-se nos processos sócio-históricos, naturaliza-se na cultura e gera privilégios e formas de dominação. Um bom exemplo dessa violência estrutural é o que estamos vivendo no Brasil hoje. Desde o início da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, aumentou o número de pessoas em situações de rua, e isso, aos olhos de muitos, é visto como natural, é uma coisa normal, natural e corriqueira. Mas não é isso, é um tipo de violência e um tipo de violência muito grave, porque a fome, a miséria, ela gera um sofrimento muito grande nas pessoas que estão nessa situação. Então, é um tipo de violência que requer um pouco de cuidado e atenção da sociedade. Por outro lado, a gente vê essa violência como algo normal. É muito comum você sair na rua e ver um morador de rua e ver aquilo com naturalidade. Isso acontece, vem aquele pensamento, tem pessoas em situação de rua em qualquer lugar e tal, e não passa pela nossa cabeça que isso é um tipo de violência. Quantas formas de violência a gente pode citar? Humilhação, agressão verbal, agressão psicológica, a declaração de falta de interesse, culpa, crítica, falta de elogio, desencorajamento, insulto mediante brincadeiras hostis, indução à descrença de si mesmo, desmerecimento, recusa de afeto, entre muitos outros. E já com relação aos atos violentos, eles são divididos em 4 subtipos, né? Que é a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e a negligência. A violência física ocorre quando uma pessoa tenta causar dano não acidental a outra por meio da força física ou arma, podendo provocar lesões internas, lesões externas ou ambas. Já a violência sexual é toda situação na qual uma pessoa obriga a outra a executar o ato sexual contra a sua vontade, por meio de coerção física ou intimidação psicológica. Vale ressaltar que a violência sexual, ela não é caracterizada como violência apenas quando há consumação do ato. É caracterizado como violência sexual qualquer estratégia que vise ganhos sexuais, a obtenção de prazer sexual, por exemplo, quando você fica observando outra pessoa se despir, trocar de roupa com intenções sexuais, as carícias, o toque, sem consentimento com intenção sexual. E uma coisa que a maioria de nós nem imagina, né, nem imaginaria que seria considerado como violência sexual, por exemplo, quando um casal dorme no mesmo quarto que os filhos, e tem relações sexuais no momento em que o filho está dormindo no mesmo quarto. Isso também é considerado um tipo de violência sexual contra a criança. A violência psicológica, que se apresenta por meio de ação ou omissão, que tenha como objetivo desprestigiar a autoestima e a identidade da pessoa por meio de agressões verbais ou humilhações constantes. É um tipo de violência que causa danos muito sérios e que muitas pessoas veem como algo natural. Por exemplo, a esposa que ouve o marido dizer: você não serve para nada, você não faz nada direito, você é isso, você é aquilo, e escuta isso com naturalidade por não entender que se trata de um tipo de violência. E essa imagem, eu gosto bastante dela, porque ela ilustra bem
o impacto dessa violência psicológica, porque ela chega a ser muito mais agressiva do que a violência física, muitas vezes. E, por último, negligência, que é a ausência de atendimento às necessidades básicas, físicas e emocionais da pessoa. É comum as pessoas praticarem a negligência sem saber que estão praticando um tipo de violência. Por exemplo, aquela mãe que tem um filho de 8 a 10 anos e que precisa trabalhar, ela precisa sair de casa para trabalhar e ela não tem com quem deixar a criança, ela deixa aquela criança sozinha em casa. Uma criança nessa idade, ela não tem condições de cuidar de si mesma, de se cuidar sozinha. Então, essa mãe, ao deixar essa criança em casa sozinha, ela está sendo negligente, embora não esteja sendo negligente de forma intencional, mas é um tipo de negligência. Uma mãe, por exemplo, que o filho caiu, está chorando, está precisando de colo, de atenção, e ela despreza aquele sentimento do filho, diz, besteira, isso vai passar. Ela está sendo negligente, porque ela não está atendendo uma necessidade emocional da criança naquele momento. E já que esclarecemos um pouquinho o que é a violência, vou falar um pouquinho sobre o que é a vitimização. Vitimização é diferente de vitimismo. O vitimismo é quando a pessoa ela se coloca no papel de vítima, geralmente não sendo essa vítima, para obter algum ganho com aquele papel, né, de vítima. Já a vitimização, ela é caracterizada pela vivência de alguma situação de violência ou danos causados à pessoa por ação de outrem que violou as normas sociais e deixou algum tipo de sequela. Uma vitimização, ela pode desencadear estados psicológicos que vão aumentar o risco de ocorrências de diferentes vitimizações no futuro, porque essa pessoa que ela é vítima de algum tipo de violência, ela se torna mais suscetível e mais vulnerável. E além dos problemas que foram gerados pela vitimização, né, por aquela situação de violência que a pessoa viveu, a vítima, ela, como eu acabei de falar, ela se torna ainda mais suscetível a situações de vitimizações futuras, que pode ser com o mesmo tipo de violência, que aí seria a revitimização, quando a pessoa sofre o mesmo tipo de violência em diversos momentos diferentes da vida, ou com outros tipos de violência, que aí caracteriza a polivitimização ou a vitimização múltipla, que é quando a pessoa ela sofre vários tipos de violências diferentes ao longo da vida. Situações em que o indivíduo vivencia o mesmo tipo de vitimização, do qual já tenha sido vítima, né, como eu falei, é a revitimização, e cada indivíduo ele atribui um significado subjetivo a essa violência sofrida. Ou seja, um determinado tipo de violência, ele vai causar impactos diferentes em pessoas diferentes, porque cada pessoa responde àquela violência, aquele ato de vitimização de uma forma. Então, algo que pode gerar, por exemplo, um transtorno emocional muito grave em alguém, em outra pessoa pode não ter nenhum impacto, porque cada pessoa ela vai responder de uma forma diferente aos tipos de violência sofridos. E os danos causados pela vitimização e pela revitimização são sérios e podem causar problemas relacionados à saúde mental. Impactos da violência na saúde emocional. A vivência de situações de violência, elas podem gerar impactos significativos na saúde emocional. Eu vou me ater a falar de 2 impactos que, a minha visão, são os mais significativos causados pela violência, que é a desregulação emocional e os transtornos emocionais. Para falar de desregulação emocional, a gente precisa entender primeiro o que é a regulação emocional. A regulação emocional é a capacidade que o indivíduo desenvolve de lidar com situações estressantes e desafiadoras de modo saudável, não permitindo que essas situações venham a causar prejuízos.
Durante a regulação emocional, as pessoas podem aumentar, manter ou diminuir emoções positivas e negativas, sempre visando um equilíbrio. Assim, muitas vezes a regulação emocional envolve mudanças na resposta emocional. Essas alterações podem ocorrer no tipo de emoção que as pessoas apresentam, quando elas apresentam essas emoções e o como elas experimentam e experienciam essas emoções. Já a desregulação emocional é caracterizada como a dificuldade ou a inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. A desregulação, ela pode se manifestar tanto como uma intensificação excessiva das emoções, ou seja, a pessoa ela vai apresentar aquela emoção de forma excessiva e exacerbada, ou com uma desativação excessiva das emoções, que é quando a pessoa ela não apresenta nenhuma reação emocional. Os transtornos emocionais. Dentre os transtornos emocionais, os principais, os transtornos ansiosos, que aqui entra a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade social, as fobias específicas e o pânico. São transtornos muito comuns em pessoas que viveram determinadas situações de violência. A pessoa desenvolve pânico, por exemplo, ou um transtorno de ansiedade generalizada, ou uma fobia específica. Outro transtorno emocional muito comum é o transtorno obsessivo-compulsivo, e é um transtorno que acontece muito, com muita frequência, em vítimas de violência sexual. Vou citar um exemplo, aquela pessoa que sofreu um abuso sexual, e a partir daí ela tem uma visão de si mesma como uma pessoa suja, eu estou suja. E para tentar amenizar, ela desenvolve, por exemplo, a compulsão de lavar as mãos o tempo todo. Então, a partir desse pensamento obsessivo, né, eu estou suja, ela passa a ter um comportamento compulsivo, que é o comportamento de lavar as mãos o tempo todo. E, por último, o transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum em soldados que viveram situações de violência extrema durante a guerra. Gross e Thompson, eles trazem duas estratégias, né, de regulação emocional. A reavaliação cognitiva, que é uma estratégia de regulação emocional antecedente à resposta emocional, que pode... para ser uma estratégia positiva, né, como os autores mesmos colocam, porque vai aumentar o nível da resposta positiva e diminuir a resposta negativa emocional. Só que pode ser uma estratégia disfuncional no caso de pessoas que sofreram algum tipo de violência. Por quê? Por exemplo, a mulher que é vítima de violência doméstica, usando a reavaliação cognitiva, ela vai pensar: ele me bateu, mas é um bom marido. Ele me bateu, mas ele me dá tudo que eu preciso. Então, nesse caso, a reavaliação cognitiva, ela vai ser prejudicial, porque ela vai continuar se submetendo àquelas situações de violência, porque cognitivamente ela acredita que, mesmo ela vivendo aquela situação, ele é um bom marido, ele dá tudo que ela precisa, e não tem problema ela continuar naquela situação. E a supressão emocional, que é uma estratégia de regulação emocional centrada na resposta emocional. Por exemplo, numa situação que me gera raiva, eu vou suprimir essa raiva para não gerar um conflito maior, que pode também ser disfuncional em casos de pessoas que sofreram algum tipo de violência. Por exemplo, no caso da raiva também. Ao invés de usar a raiva como uma estratégia de defesa, a pessoa vai suprimir a raiva e vai ficar mais suscetível e mais vulnerável. E outras estratégias, tanto para regulação emocional, quanto para lidar com os transtornos emocionais, né? Atividade física.
A atividade física, ela ajuda muito em todos os sentidos, porque durante a prática de atividade física, você vai liberar hormônios que te dão uma sensação de prazer, te dão uma sensação prazerosa, vai diminuir o estresse e, consequentemente, vai elevar o seu nível de bem-estar. Cabe lembrar que todas essas estratégias que eu coloquei aqui, elas só vão ser estratégias eficazes para quem gosta. Não adianta, por exemplo, eu falar para vocês que a leitura é uma boa estratégia para lidar com a desregulação emocional, com os transtornos emocionais, se você não gosta de ler. Por quê? Aí ela vai ter um efeito contrário. Se você não gosta de ler, ao invés de ser uma estratégia de enfrentamento, ela vai agir como uma forma de tortura. Temos a aromaterapia, o mindfulness, música, dança, atividades manuais, filmes e, em situações mais delicadas, a terapia e o acompanhamento psiquiátrico, principalmente no caso dos transtornos emocionais. Por quê? Muitos dos transtornos emocionais, eles precisam de medicação. Então, o ideal é que a pessoa ela faça um acompanhamento psiquiátrico combinado com a psicoterapia, porque aí ela vai fazer o tratamento medicamentoso e a psicoterapia. Essa é a estratégia de enfrentamento mais eficaz no caso dos transtornos emocionais. E aqui está um pouquinho das referências que eu usei para essa apresentação e obrigada pela atenção de vocês. Pessoal, a Júlia fez a apresentação, né? Oi? Ah. A Júlia encerrou a apresentação dela, nesse momento quem se sentir confortável, né? Para abrir a câmera, quiser fazer alguma pergunta, né? Algum comentário, pode ficar à vontade, tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida que tenha ficado? Alguma coisa que vocês gostariam que fosse esclarecida melhor? Talvez eu fosse até perguntar alguma coisa, mas como eu cheguei atrasado, eu não peguei parte da apresentação, aí não tem como eu perguntar muita coisa, porque eu não sei tanto sobre o que que foi apresentado, porque eu cheguei no meio, né? Fazer uma pergunta, eu tenho uma pergunta, Júlia. Quando você falou sobre negligência, né, e você deu aquele exemplo sobre uma mãe que deixa, né, os filhos sozinhos em casa, né, eu vivi, assim, não vivi, né, mas fiz estágio em uma instituição de acolhimento durante um tempo, né, e um dos meninos, né, um dos garotos, ele estava naquela instituição justamente por esse motivo, né, assim, a mãe dele saía para trabalhar durante a noite e deixava ele sozinho. E um desses dias ele acordou e viu que estava sozinho, ficou bastante assustado, foi tentar sair de casa, ela trancava a porta, né, para ele não sair, ninguém entrar e etc. E aí ele foi pular a janela e se machucou, né, e aí vai para o hospital, né, os vizinhos levam para o hospital, toda aquela coisa, né, cadê os pais, né, então aí explicou, e aí ele foi, acabou e parou nessa instituição de acolhimento. E aí, eu sei que quando você traz esse termo de negligência, assim, de fato a gente pode pensar sobre uma negligência, sobre
ali uma vitimização ali daquela criança, no caso, foi uma vítima, mas acho que também você acha que a gente não pode um pouco problematizar, né, a quem essa negligência afeta, né, a quem essa negligência engloba ali naquele momento, né, porque ela era uma mãe que morava na favela, né, precisava trabalhar e não tinha com quem deixar os filhos. Você acha que nesse sentido não se consegue se fazer um recorte, né, para quem essa questão da violência e da vitimização serve, né? Como é que ela funciona nesse sentido? Não sei se ficou muito clara a minha pergunta. Sim. Então, Rodrigo, é aquilo que eu falei. Esse tipo de negligência não é uma negligência consciente. Essa mãe, possivelmente, ela não tinha uma noção clara de que ela estava cometendo um tipo de violência. E, certamente, para ela, o que ela estava fazendo? Ela estava indo em busca de uma vida melhor para o filho. Então, ela estava fazendo o papel de mãe da forma que ela conseguia fazer. Entendeu? Aí existe aqueles dois lados da moeda, da criança que estava sendo vítima de negligência porque estava sendo deixada em casa sozinha, e da mãe que não tinha com quem deixar as crianças e precisava trabalhar, ou ela sai para trabalhar e deixa o filho sozinho, ou o filho vai morrer de fome porque ela não tem como mantê-lo sem trabalhar, entendeu? É uma situação complicada, é uma situação delicada e que os dois lados precisam ser vistos. Perfeito, obrigado. Oi, Júlia, boa tarde. Boa tarde. Pensando, quando você falou na questão dos pais que têm relação no mesmo quarto onde estão os filhos. E muitos casais falam sobre isso e dizem que a criança não entende, ou ele está dormindo. E aí eu já vi relatos, né, e estudos, enfim, que falam do cheiro, que há um cheiro ali, né, e que no momento, no futuro, a criança venha reconhecer aquilo. Aquele cheiro, ele passa a marcar, a ter uma marca não necessariamente negativa, mas que remete a algo que a criança não consegue entender. E aí chega na fase adulta, volta aquilo. Quando começa a ter relações, começa a reconhecer o cheiro, né? E não saber identificar de onde veio, mas que aconteceu, que estava ali presente. Sim, e vai para além disso. Por exemplo, muitas vezes os pais acham que a criança está dormindo e a criança acordou com barulho e está observando aquilo. E as crianças, elas são extremamente curiosas. E ao perceber aquela cena, por exemplo, a criança ela vai tentar replicar aquilo. Sabe? Ela vai tentar imitar, ela vai tentar fazer aquilo. Então, todo cuidado quando se trata com criança é pouco, principalmente quando você dorme com seu companheiro no mesmo ambiente que a criança. Essa criança, ela precisa ser preservada de todas as formas possíveis, porque, primeiro, que a criança ela não tem uma noção clara do que está acontecendo. Segundo, por ser um ser muito curioso, criança é extremamente curioso. Então, se a criança acorda no meio da noite, dependendo da idade da criança, e vê que está tendo um certo movimento, ela vai observar, porque ela quer entender o que está acontecendo ali. E muitas vezes, ao observar, ela vai querer imitar aquele comportamento, porque as crianças, elas têm um comportamento muito de imitação. Por isso que a gente costuma falar, quem é mãe, que nós temos que dar o exemplo, porque as crianças, elas imitam aquilo que a gente faz, elas tentam reproduzir tudo aquilo que a gente faz. Então, essa é a parte assim, mais delicada e mais perigosa, entendeu? Da observação e da replicação do comportamento. Sim, mas pensando até na replicação, a criança que sofre abuso, corre algum risco dela naturalizar a cena por ser uma coisa que ela vê os pais fazendo, e aí ela achar que é normal acontecer? Sim. Porque se eu, por exemplo, acordei no meio da noite e vi os meus pais transando, eu vou achar que aquilo ali é normal.
Eles estão ali, para eles está tudo bem, então eu vou ver aquilo como algo normal e natural. Então, se alguém fizer aquilo comigo, eu vou achar que é normal, eu não vou entender que é um tipo de violência que eu preciso contar a um adulto, que eu preciso buscar ajuda. Porque eu assisti aquela cena e no momento que eu assisti aquilo estava normal. Então está acontecendo comigo agora, para mim está normal também. Perfeito, obrigada. Júlia, pelos comentários e perguntas, né, que foram feitas, eu fico pensando que é uma questão de classe social aí, né? Sim. Queria assim, que você pudesse trazer, tem dados sobre isso, ou seja, há mais chance de você sofrer vitimização em condições sociais menos favorecidas, ou não é assim tão linear? Então, no que eu tenho lido, há sim essa diferença entre classe social para determinados tipos de violência, mas principalmente com relação ao abuso sexual. Com relação ao abuso sexual, pode haver também uma questão de subnotificação, né? Porque quando a pessoa ela tem um poder aquisitivo maior, ela consegue acobertar aquilo melhor. E com relação à negligência, porque a maioria dos pais negligentes são pais de classe econômica baixa, que estão sendo negligentes sem saber que estão sendo negligentes, e é um paradoxo, porque eles estão sendo negligentes ao mesmo tempo que eles tentam dar uma condição social melhor para os filhos. A questão também da violência coletiva, da violência interpessoal, ela costuma acontecer mais em ambientes menos favorecidos. Por exemplo, é muito comum a gente ver a questão da violência nas favelas, nas comunidades, enquanto nos bairros de classe média alta é mais difícil de se ver isso. Então, é uma questão também muito de buscar políticas públicas para elaborar estratégias, políticas públicas para que essa questão da violência ela seja mais divulgada, né? Porque muitas pessoas cometem certos tipos de violência por não ter um conhecimento de que aquilo é um determinado tipo de violência. Então é preciso também investir em propagação do conhecimento, porque essa mãe que o Rodrigo citou, por exemplo, se ela tivesse consciência de que aquilo é um tipo de violência, a partir dali ela poderia ficar sem o filho, ela poderia ir presa, ela poderia ter uma série de consequências, possivelmente ela iria como a gente costuma dizer, se virar nos 30 para buscar outras soluções. Então, acho que falta um pouquinho disso também, sabe? De conscientização e de expandir o conhecimento a respeito do tema. Vocês foram falando, fiquei pensando nesse caso, né, que eu presenciei, né, escutei, na verdade, e a partir também da pergunta da Larissa, né, da resposta da Júlia, eu fiquei pensando sobre como, né, isso já era bem claro, né, mas como o Estado se apresenta negligente, né, quando ele não fala sobre educação sexual nas escolas, né, fala sobre prevenção de abuso sexual infantil, quando ele não oferece, né, possibilidades ali para que aquela mãe saia para trabalhar, para com quem deixar o filho, né. Lógico que isso a gente sabe que isso acontece, né, mas quando a gente se depara com esse tema, né, que a Júlia trouxe, com as perguntas que foram feitas, né, acho que gera aquele sentimento novamente de revolta, né. A gente vivencia isso, vê notícias, vivencia, mas escutando falar, né, a gente percebe de fato quanto o Estado se diligente também, né, e aí é um pouco questão, né, inicialmente, né, com que finalidade
é realizada essa negligência, né? Com que fim, né? Para quem interessa ser negligente com o intuito, né, de, né, que essa mãe, por exemplo, ela ficou sem o filho, né? Então o filho foi para uma instituição de acolhimento, né? Ela teve que entrar na justiça e todas as questões legais, né? Eu terminei o estágio antes de saber o fim dessa história, né? Mas a quem interessa o Estado se fazer negligente, né? Uma política mesmo de extermínio, né? Então causa um pouco de revolta também ouvir falar sobre esses temas, né? Sim, com certeza. O que faz pensar, né, Rodrigo, se a gente tem mais consciência, como a Júlia falou, né, do que pode levar a uma situação de vitimização, a gente tem mais condições de lutar para isso não acontecer, né? Então, é uma coisa assim de não culpabilizar as pessoas, porque quando na definição de vitimização está incluído, né, essa percepção de violação das normas sociais, é preciso que a gente também discuta o que são essas normas, né? Não no sentido de relativizar tudo, mas justamente de compreender que, nesse caso que tem sido, né, citado por vocês, né, uma mãe que precisa trabalhar para alimentar seus filhos, ela está priorizando a alimentação, deixar seus filhos em casa, né? Então, a compreensão dela do que seja essa norma social passa também por essa ausência de recursos em relação aos cuidados que ela pode oferecer ao filho, né? E nesse sentido, como não adianta culpabilizar a mãe ou o pai ou uma família, mas é de encontrar saídas que sejam saídas de políticas públicas, né, para auxiliar essas pessoas. E aí eu tenho uma outra questão, Júlia, assim, que sempre me remete a respeito desse tema da vitimização, que é o acesso das informações de violência pela mídia, né? Ou, se a gente for falar de um modo geral, daquilo que escapa à norma, né? Então, quando a gente está hoje, por exemplo, diante da televisão, da mídia, de modo geral, sendo massacrado por informações de tudo que é negativo, de que escapa à norma, isso também seria uma situação de vitimização, do meu ponto de vista. Mas eu estou te perguntando o que você acha. Sim. Nesse caso, trata-se da vitimização por violência indireta ou testemunho, que é a violência que te afeta, não é com você, mas te afeta porque você está assistindo, você está vendo ou você está ouvindo falar. E nesse período de pandemia, acho que todos nós, quase todos, se não todos, sofremos esse tipo de violência, indireta ou testemunho. Acredito que no início, por exemplo, quando o jornal começava a falar sobre o número de mortes, o número de vítimas, das pessoas que estavam em estado grave na UTI e tal, isso despertou em todo mundo que estava assistindo, acredito que todos aqui chegaram a assistir uma reportagem desse tipo, e gerava uma sensação de impotência, um sentimento de medo, até de pavor, por conta da situação que a gente estava vivendo. Então, era uma violência que até o momento não estava nos atingindo. Naquele momento que a gente está na frente da TV vendo uma reportagem, ela não está acontecendo diretamente conosco, mas ela está nos atingindo a partir do momento que a gente vê, escuta e se mobiliza por conta disso. Então, é um tipo de violência também muito comum, principalmente em quem assiste jornais. A minha sogra, por exemplo, ela adora aqueles jornais sensacionalistas, tipo, acho que é Cidade Alerta o nome, alguma coisa assim. E aquilo ali é um bombardeio de violência. E a partir do momento em que você senta na frente da TV, vendo um jornal desse tipo, você é impactado por tudo aquilo que passa ali. É o marido que matou a esposa, é a mãe que matou o filho, é isso e aquilo. Você vai se mobilizando com aquelas notícias. Então, de certa forma, você é impactado também por aquela violência que não foi com você, mas que está te afetando.
E, da mesma forma, produz o adoecimento, né? Pode produzir um transtorno de estresse pós-traumático, né? Penso muito agora na pandemia também, né? Não, nesse período de pandemia, quem não tinha nenhum daqueles transtornos ansiosos começaram a desenvolver. Acredito que todo mundo que está aqui assistindo agora começou a apresentar um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de estresse, um pouco mais de tudo isso, porque a situação que a gente está vivendo é uma situação estressante, é uma situação onde a gente não tem muitas respostas, onde a gente vê que a situação está se agravando, o número de mortes está aumentando, o número de vítimas está aumentando, começou a chegar na minha família, começou a chegar nos meus amigos, e tudo isso vai gerando esses transtornos emocionais, algum desses transtornos emocionais, e também a questão da desregulação emocional, porque como é que fica o meu emocional diante de tudo isso? Como é que eu consigo lidar de forma positiva e assertiva com as minhas emoções? Então, afeta todo mundo de uma forma geral, e o número de pessoas que estão buscando a terapia e buscando um acolhimento psiquiátrico, principalmente agora durante a pandemia, por conta dos transtornos emocionais, aumentou significativamente. É tanto que aumentou muito também o índice de suicídio e de tentativa de suicídio, porque as pessoas elas não estão sabendo como lidar com tudo isso. E buscam estratégias que não são as melhores, óbvio, são estratégias disfuncionais para lidar com isso. Então, fiquei pensando também, Júlia, nesse sentido, né, que de tudo que a gente falou, um conceito, quando a gente define, ajuda a gente a entender uma realidade. Mas a realidade nem sempre se encaixa no conceito, né? Mas, Sim. assim, e aí eu fiquei pensando, né, claro que essas variações, né, um pai, uma mãe negligente tem a ver também com a falta de recursos e da busca desses pais para melhorar a condição dos filhos, e aí eles cometem algumas falhas, têm algumas dificuldades do cuidado, a gente relativiza essa ideia de vitimização. Mas até ouvindo você falar agora, eu fiquei pensando que talvez a intensidade do estresse esteja muito relacionada à experiência de vitimização, né? Aí, pensando no que a Larissa disse, na questão do cheiro, que não é linear, né? Não é necessariamente que o cheiro vá ser significado como algo traumático, como algo difícil de lidar, né? O cheiro pode ser uma marca, mas o que vai ser feito desse cheiro depende da intensidade do estresse associado a outras características do entorno que podem ser protetivas, né, essas características, ou podem ser dificultadoras de lidar com essa intensidade que vem, né, porque se a criança não consegue lidar com aquela realidade, é uma intensidade que ela não consegue organizar, nomear, mapear, entender, né? Tem realmente uma intensidade, mas como isso vai ser significado, acho que relativiza esse processo de vitimização, né? Não sei, fiquei pensando que em relação a muitas outras questões, é claro que não é para diminuir, por exemplo, uma situação de violência, mas o que você faz com isso, né? Como é que você responde a isso? O que o entorno te oferece em termos de proteção vai definir melhor o desfecho, né, desse contexto. Sim. Acho que entra aí também aquela noção do suporte social. Sim. Que quando você é vítima de um determinado tipo de violência, mas você tem um suporte familiar adequado, você tem um suporte social adequado, vai diminuir significativamente os impactos dessa vitimização na sua vida. Já para a pessoa que sofreu algum tipo de violência e não tem um suporte familiar adequado, não tem um suporte social, vai ser muito mais difícil lidar com as consequências disso. Uhum. Sim. E aproveitando, eu estou conversando, né?
Aproveitando, vou chamar o Heitor. O Heitor disse que não podia falar, mas eu acho que o Heitor pode pensar alguma coisa, viu? Junto com a sua co-orientadora do futuro, né? Esse é o Heitor. Acabou de conhecer, Júlia. Então, prazer. porque eu acho que a gente está falando muito da vitimização, e aí eu fiquei pensando naqueles que fazem a violência, né? Nos autores, né? Os praticantes da violência, né? E nesse sentido, das diversas formas, desde aqueles manipuladores sutis, afetivos, até aos psicopatas, né? Psicopatas. E acho que isso também faz diferença, né? No sentido do desfecho, né? Que tipo de pessoa que está praticando a violência, né? Com qual sentido aquela violência é praticada, né? Aí eu lembrei do Heitor falando dessa questão do carisma, né? Que é uma violência que o Heitor vai trazer, né? Como algo mais sutil. E aí, Heitor, o que você me diz? É que agora, como eu não estou preparado para falar agora, eu não estava esperando essa coisa. Então, no susto, vai no susto. Eu estava percebendo assim, que o que tem de gente que não presta, mas que na frente dos outros é bonzinho, assim, é uma coisa muito assim, é só prestar atenção que você pega, assim. E na verdade, se você olhar assim por certas questões, você vê isso. Por exemplo, pessoas narcisistas que têm necessidade de receber admiração, é óbvio que na frente dos outros a pessoa é toda certinha, ela quer ser admirada. Então, assim, o que tem... Eu não sei se as pessoas percebem essas coisas, eu tento achar que não percebe, que muita gente não percebe, assim. Claro que quem é mais velho, talvez quem é professor de psicologia, é óbvio que percebe, mas assim, eu quando era aluno mais novo, eu sou aluno, mas assim, quando era mais novo eu não percebia, eu vejo que outras pessoas mais novas assim também não percebem, tem muita gente que não percebe essas coisas. Quer ver? Eu dar um exemplo aqui. A Carol Conká, antes de entrar no programa, ela era toda milituda, boazinha, toda super correta. Tem um vídeo dela no YouTube dela ensinando sobre relacionamento abusivo e tal. Tá aí. O que tem de gente assim, tipo assim, que publicamente é linda, maravilhosa. Tem outra aí, uma mulher chamada, acho que é Ellen DeGeneres, uma mulher aí gringa e tal, apresentadora. Mesma coisa, tipo, supostamente ela é toda gentil e tal, legal e tal. Fora das câmeras, várias historinhas dela. Então, assim, o que mais tem de gente assim? Sim, que seriam formas de violência bastante sutis, né? Quando você fala, Júlia, da violência psicológica, né? No caso do casal que se apresenta, né? Na imagem, né? Eu me lembro muito de algumas violências mais sutis nesse contexto também, que às vezes passam pelo campo afetivo, né? Não usa essa roupa porque eu quero cuidar de você. Se você usar essa roupa, você vai parecer uma puta, então melhor eu não cuidar de você. Então, todas essas palavras de cuidado te chamam de puta pela escolha que você fez da roupa. Da roupa. Né? Então, isso é uma forma de violência também que muitas vezes não é percebida, né? Acho que é um pouco pelo que o Heitor estava falando, mais acentuando a questão do carisma, né? Das pessoas mais narcisistas, né? Mas tem também essa situação no campo da intimidade, né? Como às vezes é difícil para a gente perceber, principalmente para a mulher, que está vivendo uma situação de violência. Né? Sim. Uma coisa que eu gostaria de frisar também, que eu acabei deixando passar durante a apresentação, é que vivenciar esses tipos de violência pode levar ao que alguns autores chamam de ciclo de vitimização, que é quando as pessoas que foram muito vitimizadas acabam se tornando autores de violência. Uhum. Na minha pesquisa de mestrado, eu pude ter uma noção mais clara disso, porque todos os autores de violência... Eu trabalhei com autor de violência sexual, né, no mestrado, usei a escala, que é o PCLR, o Heitor até citou o HER no projeto dele, e eu trabalhei com a escala HER e com esse questionário de vitimização. Então, todos os autores de violência sexual que eu entrevistei, no total foram 30, todos eles tinham sofrido de 5 a mais tipos de violência. E a gente tinha utilizado também
esse questionário de vitimização para outros fins, só para medida de comparação, e os não autores, eles tinham sofrido de 4 a menos, e os que eram autores de violência sexual, ou seja, os que praticavam a violência, haviam sido vítimas de pelo menos 5 tipos de violências diferentes ao longo da vida. Óbvio que uma coisa não justifica a outra, mas a situação da violência é tão grave e tão delicada que, a partir do momento que você sofre, você também está suscetível a se tornar um agressor, um autor de violência. Nesse sentido que se perpetua a não identificação da violência, né? Porque, geralmente, esses autores não perceberam o quanto eles foram formados, né, numa trajetória de quem sofreu a violência, né? Não fazem essa ligação. E, justamente por não fazerem essa ligação, tem maior facilidade de se tornarem os perpetradores da violência, né? É um negócio bastante complicado, como você falou, não justifica, mas ajuda a gente a entender que não se forma uma pessoa violenta do nada, né? Aquele psicopata 100% puro, psicopata que era, né, a família, tudo tranquilo, tudo muito bom, mas ele virou um psicopata, não se sabe por quê. Isso é mais filme de Hollywood, né? Exatamente. Então, mestre Rodrigo, o que você diz? Acho que terminamos. Alguém mais? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, né? Só a última vez reforçando, quem deseja receber o certificado colocou o nome aqui, né, e o e-mail, né? Caso alguém tenha deixado passar. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar, né? Queria agradecer a presença de todos, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram do Dera, né? E logo mais essa live vai estar disponível no canal do YouTube. E futuramente, quem se interessar pelo tema, né, Júlia, pode entrar em contato contigo, né? Sim. A Mayara disse que adorou o debate, que bom. Então é isso. Sempre muito bom compartilhar conhecimentos, né, Edna? Sim, sim. A Lara falou, foi maravilhosa a live. Então, até a próxima, né? A próxima nós estamos programando falar sobre sexo, tá? Em junho, antes do Dia dos Namorados. Para apimentar? É para apimentar na pandemia, mesmo na pandemia a gente precisa apimentar. Tá bom? A Larissa deu parabéns, muito bom, a Mayra falou. Um beijo para vocês, até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.